Muito bem, meus amigos telespectadores da Rádio Oasis. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse momento, fazendo a abertura da rodada de entrevistas, né? E nesse momento nós contamos com a presença daquele que foi o mais votado dentro do seu partido, né? Do PRB, Republicanos. Republicanos, Edivaldo Neto. Primeira eleição. Ele vai falar um pouquinho sobre esse novo desafio, né? Esse projeto, né? Como surgiu essa questão, chamamento, né? Já ouvi algumas vezes declarando em algumas reuniões e algumas falas suas. Eu queria que você falasse sobre uma análise de como se deu esse pleito para você, os fatores que ajudaram na vitória, né? Primeiramente, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Clique Metropolitano. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Clique Metropolitano. Gostaria também, primeiramente, de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, concedendo essa entrevista a vocês, bem como agradecer a todos os 1.080 votos que tivemos nessa eleição, que nos tornou o vereador mais bem votado do Republicanos, o quinto mais bem votado da cidade de Cabedelo. E isso é um motivo de muito orgulho das pessoas que reconheceram o trabalho que foi feito durante toda a minha trajetória de vida, mas também me traz uma responsabilidade gigantesca, né, para honrar não só essas 1.080 pessoas que votaram na gente, mas honrar todos de Cabedelo. Tenho certeza que todos vocês, cidadãos cabedelenses, que até a última gota de suor trabalharei por nossa cidade, para que nossa cidade continue nessa transformação e que todos nós continuemos tendo orgulho de dizer que somos cabedelenses. 1.080 votos, mas você agora é o vereador de todo uma Cabedelo. Na sua visão, o que contribuiu? Quais foram os fatores? Aquilo que você trabalhou com sua equipe, com a militância, para que chegasse a lograr um êxito de ser o quinto mais bem votado, né? Tiago, isso é um dos pontos que foi bastante trabalhado por minha equipe de mídia, o fato de ser filho de Cabedelo, de ter toda essa história arraizada nessa cidade, de ter nascido nessa cidade, de ter estudado nessa cidade, de apenas não ter me formado na cidade, mas ter estabelecido também as minhas raízes profissionais. Acho que isso foi determinante pelo anseio da sociedade de ter de fato um filho de Cabedelo galgando espaços que há muito tempo não vinha. Então, isso é um motivo que foi muito bem trabalhado na nossa campanha. Obviamente também que os laços familiares, os laços de amizade com todos de Cabedelo fizeram um diferencial nessa campanha. Nossa campanha foi uma campanha pé no chão, uma campanha de porta em porta, de casa em casa, sem atacar os nossos adversários, sem apontar os erros dos nossos adversários, mas sempre mostrando os nossos projetos e nossas propostas para a nossa cidade, que há muito e muito tempo, graças a Deus, como o próprio prefeito diz, colocou ele na cadeira de gestor, mas que há muito e muito tempo vinha sofrendo. Nossa sociedade vinha sofrendo com os desmandos da classe política e foi essa uma barreira muito grande que nós encontramos, que era de conscientizar a população a ir votar. A população que estava tão desacreditada com a classe política. Mas graças a Deus, apresentando os nossos projetos, as nossas propostas, conseguimos fazer com que as pessoas se conscientizassem do valor que o voto tem, da necessidade de ir às urnas para expressar suas opiniões, para expressar o que elas querem para a nossa cidade, que é a continuidade do trabalho que já vem sendo feito. Então, essa questão de raízes da terra pesou quando passou na sua cabeça o chamado, que você falasse um pouquinho desse impacto, né? Neto, secretário de Finanças, né? Receita. De Receita. E uso e ocupação do Uso e solo. ocupação do solo, candidato a vereador. E aí, esse chamado, o que pesou na hora da chamada? Eu conversei muito durante essa nossa caminhada, explicando à população que nunca tive pretensões políticas, Tiago. Como já disse, sou advogado, nunca tive intenção política, nunca tive pretensão de entrar para a política. Até quando o Vitor Hugo me fez o convite de ser candidato a vereador, que nesse primeiro momento até relutei um pouco, para ser sincero, mas vi a necessidade de fazer algo por nossa terra. Acho que um filho de Cabedelo não deve se furtar
dos seus novos desafios. A gente tem que batalhar por nossa cidade, a gente tem que correr para idealizar as nossas propostas e nossos projetos. E é uma jornada que está só caminhando, meu amigo. Agora, de fato, é que nós temos que demonstrar à população que os votos e a confiança depositada valeram a pena. Pode falar. Pode contar. Passado o pleito, né? O coração já parou, já desacelerou, a adrenalina já chegou ao normal, a dopamina já tomou conta e você já parou. As bandeiras e as bases para o seu mandato. Para ser sincero, Tiago, só tive um dia de descanso, foi a segunda-feira após a eleição, onde pude me encontrar com alguns amigos, com os familiares, para confraternizar. Na terça-feira já estava na rua trabalhando e buscando cada vez mais concretizar essas bandeiras. Uma das nossas principais bandeiras do nosso município é a criação e geração de emprego e renda. Um dos pontos que, assim, eu, como filho de Cabedelo, jovem cabedelense, encontrei dificuldades, foi que muitos jovens, muitas casas que nós íamos, era o pedido de emprego, um pedido de uma coisa que dignifica a pessoa humana. Então, a gente vai buscar cada vez mais, com mais afinco, trazer empresas parceiras para o município, para que aqui gere emprego, que aqui gere renda. Vamos cada vez mais buscar cursos de capacitação para colocar os jovens no mercado de trabalho. Vamos cada vez mais profissionalizar as pessoas para que eles consigam, de fato, entender que o emprego na prefeitura é importante, mas quando você parte para empregos em outras classes, na iniciativa privada, você tem um conforto e uma segurança trabalhista muito maior do que o município ou a Câmara pode propiciar. Então, essa é uma das principais bandeiras essas que já estão saindo do papel, como, por exemplo, o Polo Tecnológico, que participamos desde o início da criação do Polo Tecnológico, já está saindo do papel e, se Deus quiser, irá se instalar em Cabedelo, gerando mais de 1.000 empregos diretos no primeiro momento. Isso muito me orgulha, isso foi um passo que foi dado antes mesmo de ser candidato a vereador e vai muito me orgulhar quando sair do papel e que a gente possa inaugurar e dizer: Cabedelo, foi para vocês, foi para os nossos filhos que a gente fez isso, esse é o nosso suor, e o que fica é o trabalho que nós fazemos, meu amigo. O senhor acabou de falar sobre uma coisa interessante que a gente estava falando aqui, que a prefeitura acabou de fazer uma oferta de 2.600 vagas de cursos profissionalizantes e nós estávamos falando justamente sobre essa questão deficitária da mão de obra de Cabedelo. Então, atenção Cabedelo, isso é uma bandeira do vereador eleito que vai pleitear juntamente com o executivo, logicamente, para que haja viabilidade de mais possibilidades de profissionalização para a mão de obra de Cabedelo, principalmente dos jovens. Existe a questão do primeiro emprego, mas o senhor acredita que dentro dessa bandeira que foi colocada, existe a possibilidade de abrir mais o leque do primeiro emprego em alguma situação, juntamente com a Câmara dos Vereadores e o Executivo de Cabedelo? Claro que sim, Tiago. Inclusive, parabenizo o nosso gestor, o nosso prefeito Vitor Hugo, que nesse momento, antes da pandemia, criou o Centro de Capacitação, que ali buscará capacitar inúmeros jovens para buscar o primeiro emprego. Existe também no município um programa chamado Acessuas, que dá cursos e coloca o jovem no mercado de trabalho. Isso já existe no município de Cabedelo, vinculado à pasta da assistência social, com a doutora Cíntia, secretária. Então, a gente busca cada vez mais profissionalizar o nosso jovem, porque, digo, meu amigo, como filho de Cabedelo, as dificuldades que passei para conseguir me formar e para conseguir trabalhar nessa cidade. E sabemos quão difícil é. Nem todos os jovens têm a condição de perseverar nessa batalha, mas nós vamos fazer com que esses jovens se sintam apoiados, se sintam que tem parceiros que vão ajudá-los a conseguir isso, a se profissionalizar e a cada vez mais galgar espaços, não só em Cabedelo, mas no Brasil como um todo, porque nós temos pessoas capacitadas para isso. O senhor falou uma coisa interessante, estava até no meu roteiro aqui, mas eu vou pegar o gancho, porque eu ia falar justamente sobre uma questão do novo perfil do parlamentar que se espera em Cabedelo. O senhor falou que só tirou um dia de folga, que foi um dia após a campanha, e eu queria que o senhor falasse, esse é o novo perfil do vereador de Cabedelo, esse é o novo perfil do parlamentar? Qual é esse perfil? Luiz Henrique, tiver alguma pergunta,
Qual é o perfil que o senhor vê? Tiago, eu não posso falar pelo perfil dos outros vereadores nem dos outros candidatos. O que eu posso falar é que de minha parte não vai faltar empenho, não irá faltar comprometimento, não irá faltar trabalho por nossa cidade. Espero que todos os outros colegas que conseguiram lograr êxito na eleição também pensem assim. Acho que passou o tempo de pensarmos no próprio umbigo, no umbigo das pessoas que são próximas. A gente tem que pensar na cidade como um todo, a gente tem que pensar junto com o prefeito Vitor Hugo em planos para que cada vez a cidade cresça. E isso, vocês podem ter certeza que poderão contar com o meu apoio para que a gente consiga fazer isso. Infelizmente, cada um é dono de si, cada um é dono do seu caminho. Eu espero que todos assim também pensem como eu, mas o que eu posso falar é que não irá faltar trabalho nem suor de minha parte, meu amigo. 2021, novos desafios pós-pandemia, né? Como é que o senhor, juntamente com o prefeito, a bancada do prefeito, né, dos vereadores, aliás, afinal de contas, são 14 vereadores que foram eleitos, né? O prefeito conseguiu uma das maiores, se não me engano, histórica, a maior bancada que um prefeito conseguiu eleger na história política de Cabedelo, foram 14 vereadores. Qual é o norte que o prefeito já tem dado e você já tem pensado para esse novo normal que vem surgindo e essa questão também da pós-pandemia, principalmente a questão econômica que você já trabalhou na Receita? O que é que você pode dizer para o povo de Cabedelo? Eu queria também, antes de mais nada, saudar aqui nosso amigo Luiz Henrique, que nas considerações iniciais não citei o seu nome. Desculpe o lapso, meu amigo, mas... Primeiramente, Tiago, o prefeito conseguiu fazer essa bancada demonstrando o trabalho feito na cidade. Tá? Não foi imposição, não foi por pedir votos, nem por votos à comunidade. Eu acho que a cidade, a população abraçou a forma de fazer gestão de Vitor Hugo e abraçou também as ideias dos candidatos a vereadores que estavam auxiliando o prefeito nesse trabalho, nessa gestão, que, diga-se de passagem, muito exitosa, com muitas obras, com muitos serviços para a população. Quando a gente fala de pós-pandemia, é uma situação até que eu gostaria de historiar um pouco, para não parecer que tenho algum tipo de contrassenso. No primeiro momento, quem me acompanha nas redes sociais, eu clamava muito à população para que a gente fizesse o isolamento social. Existia a concepção, pelo menos para mim, de quando esse vírus estava chegando na nossa cidade, no nosso país, ele tinha uma taxa de letalidade muito maior do que nós vemos hoje no nosso município. Eu mesmo acreditava até que era raríssimas as possibilidades de a gente conseguir sobreviver após esse vírus, porque a gente via, eram reportagens de outros países onde diziam que a taxa de letalidade era absurda. Muitas pessoas morreram de fato, o vírus não passou. Mas o que a gente percebeu, pelo menos ao meu ver, é que o isolamento social, ele não é uma saída pura e simples. A gente ficando apenas em casa, o vírus não para de disseminar. Obviamente que ele tem uma redução. Mas quantas e quantas pessoas pegaram esse vírus em casa durante o isolamento social? Todos nós aqui temos histórias de conhecidos ou de pessoas que pegaram de fato o vírus assim. Isso ocasionou, infelizmente, um problema financeiro, não só na nossa cidade, mas no país como um todo. Várias pessoas fecharam seus comércios, fecharam seus negócios e não tiveram condição de retomar as suas atividades financeiras. Isso deixou um prejuízo para muitas famílias e é um prejuízo que nós temos que ter um olhar com muita atenção. Então, acredito eu, hoje, que nós não iremos apoiar qualquer tipo de lockdown. Acredito também que, antes de qualquer coisa, nós temos que nos conscientizarmos que nós não estamos de férias, meu amigo. Nós estamos ainda travando uma batalha contra um vírus que é mortal. Muitas pessoas estão deixando de ir para os seus comércios, mas estão nas praias, tomando suas cervejas, brincando. Nada contra, mas nós temos que nos cuidar. A educação é primordial. Nós temos que buscar informar a essas pessoas que o vírus continua, que se faz necessário o uso de máscara, o uso de álcool em gel, a oferição de temperaturas e fiscalizar. Né? A fiscalização, ela é um meio que depende de nós, mas que nós temos cada vez mais que
aumentar essa fiscalização para que não seja necessário nós fecharmos novamente o comércio, nós fecharmos as atividades comerciais, porque trará um prejuízo ainda maior aos nossos munícipes. Essa é uma realidade que o senhor está falando, que inclusive até o prefeito de João Pessoa entende dessa forma. Acredito que o prefeito de Cabedelo também tenha dado sinalizações dessa forma. E dentro dessa questão, o senhor acredita que já nos primeiros 100 dias já vai haver alguma ação juntamente com a Câmara Municipal e o Executivo para começar a trabalhar essa questão da pós-pandemia dentro da área econômica? O prefeito já vem dialogando isso com muitos setores. Acredito, inclusive, que com a Câmara atual ele já vem conversando sobre isso, sobre a necessidade do aumento da fiscalização e sobre a necessidade de mantermos o comércio aberto. Então, esse é um primeiro direcionamento que nós temos. Cada vez mais a gente tem que se aprofundar nesse tema, cada vez mais a gente tem que buscar informações para que a gente passe com responsabilidade essas informações aos nossos munícipes. Não adianta, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que nós falamos, porque o que nós falamos gera especulações, pode gerar especulações favoráveis ou contrárias à população, mas tenho certeza que o que tiver dentro do nosso alcance para que nós consigamos diminuir o índice do coronavírus em nossa cidade, bem como mantermos toda a nossa estrutura, seja ela pública ou privada, funcionando, nós iremos fazer. E graças a Deus nós temos bons indicativos que a vacina já está sendo aí testadas e com êxito em alguns países. E se Deus quiser não será diferente aqui no Brasil. Essa vacina vai chegar e vai nos tranquilizar cada vez mais para que nós possamos viver o novo normal. Não é porque o vírus vai acabar que nós não teremos um novo normal. Por exemplo, na minha profissão como advogado, a gente conseguiu perceber a desnecessidade de estarmos no fórum diariamente. Hoje as audiências, os julgamentos são todos virtuais. Isso gera uma economia absurda de tempo, de trabalho, de financeiro, não só para juízes, promotores e advogados, mas para todo jurisdicionado de todo o país. Então isso provavelmente se perpetuará e assim como em outras profissões e outros segmentos, percebeu-se a necessidade de utilizarmos cada vez mais a tecnologia como nossa aliada para acabarmos um pouco com essas amarras que existiam de muito tempo e que eram meramente, além de burocráticas, formais. Essa questão, inclusive, vou passar para Luiz Henrique, foi uma questão que foi perguntada por alguns comerciantes de Cabedelo, né? Algumas instituições educacionais também começaram a perguntar se haveria alguma movimentação das autoridades, tanto estaduais como municipais, porque já se percebeu já que a situação chegou a um agravante e que nós precisamos retornar. Essa é a verdade. Precisamos retornar e o senhor, como foi ex-secretário de Receita, sabe muito bem como se comportou e como se comporta a economia local. Passar para o Luiz Henrique que ele vai fazer algumas perguntas para nosso vereador. Edivaldo Neto, mais conhecido carinhosamente, né, pelos conterrâneos como Neto. Isso. É prazer ter você aqui com a gente, você sabe disso. Quando você esteve aqui conosco ano passado, foi? Ano passado, não foi? Isso. Bem rapidinho. No instante passa o tempo, Passa. né? Você falou sobre algumas questões, como você estava na Secretaria de Receita. Você trouxe algumas inovações na Secretaria, na forma de gerir a Secretaria de Receita. Isso é vivenciado até por aqueles que trabalham lá e também isso foi vivenciado pelos contribuintes que ali estavam. Você trouxe um choque de gestão na Secretaria, trouxe algumas novidades. Dentro dessa área, dessas questões, o que é que eu quero perguntar? Você já tem alguma ideia de alguns projetos dentro dessa área, dentro desse contexto? A gente sabe muito bem, eu vi lá em João Pessoa, um candidato ele tinha uma proposta muito interessante sobre IPTU, sobre formas de IPTU parcelado, se a sua rua fosse calçada, você recebia tanto desconto, se não fosse, você não pagaria. Eram essas questões que não competem muito ao vereador,
mas que o vereador pode elaborar projetos. E como você é vivente da área, eu queria saber se você já tem alguma ideia, alguma proposta dentro disso aí. Claro. E outras que você tiver. Claro, Tiago, é interessante, em primeiro lugar, comentar alguns pontos que nós conseguimos melhorar na Secretaria da Receita. Em primeiro lugar, o recorde histórico de arrecadação de IPTU e TCR, que foi mais uma forma de a população reconhecer o trabalho que estava sendo feito pelo município. A população viu os seus tributos voltarem para a comunidade, isso é muito importante. Conseguimos também dar um aumento histórico no salário dos fiscais, a nova sede da Secretaria da Receita, o melhoramento no serviço de inteligência da Receita Municipal, equipamentos eletrônicos que antigamente praticamente não existiam, os servidores levavam de sua casa, nós conseguimos aparelhar, tornar uma receita completamente inteligente, podemos falar assim, no âmbito de informática, né? E conseguimos fazer uma grande gestão à frente da pasta da Receita, onde deixei grandes amigos, onde aprendi muito sobre tributos. De fato, é uma situação que a gente tem que buscar ter muita responsabilidade, porque quando a gente fala em tributo, qualquer coisa pode gerar uma questão de improbidade administrativa, uma renúncia de receita, algo nesse sentido. Então, por exemplo, o polo tecnológico foi uma forma de conseguir trazer empresas sem termos nenhum tipo de prejuízo ao município. Pelo contrário, a gente não tinha nenhuma empresa de tecnologia na nossa cidade, onde a alíquota era uma alíquota até bem mais alta do que a que será hoje. A gente não perde o que a gente não tem. Então, quando a gente conseguiu junto ao prefeito, trazer uma diminuição de alíquota, fez um atrativo para essas empresas, para que essas empresas dissessem, eu tenho interesse de ir para Cabedelo. E eles vindo com a alíquota diminuída, mas no limite legal, eles vão vir para cá e vão gerar empregos e renda no nosso município. É o que eu costumo dizer, é melhor metade de tudo ou 100% de nada. Não é verdade? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer por nossa cidade, muitas parcerias. A gente conversou, Tiago, conversamos muito com relação à situação portuária, que é uma situação até que tem uma pequena participação do município, diga-se de passagem, porque ele é todo gerido ali pelo governo do estado, mas que a gente tem como buscar parcerias, a gente tem como buscar entendimentos com o governo do estado, com os deputados estaduais, para que a gente consiga, de fato, fazer com que nossa cidade cresça. E isso passa muito pela responsabilidade fiscal, a responsabilidade financeira, que Vitor sabe muito dessa necessidade. Vitor, ele conseguiu deixar a cidade a um ponto que nós passamos por uma eleição, uma pandemia, sem exonerar nenhum servidor, sem atrasar um único salário. Então isso é a prova de que o governo vem trabalhando e vem trabalhando de forma correta com as nossas receitas, com o tributo que são pagos pelo contribuinte, e podem ter certeza que a gente continuará assim até os últimos momentos da nossa eleição e do nosso mandato. O senhor já acabou de falar uma frase que eu queria pescar justamente para fazer a próxima pergunta. E já deixando já um espaço aberto para outras falas, Edivaldo Neto, esse é um momento para novos avanços, e o que Cabedelo pode esperar do vereador Edivaldo Neto? Nós pudemos observar e ver o Edivaldo Neto candidato. Agora, Edivaldo Neto, vereador. O que Cabedelo pode esperar do vereador? Empenho, suor, compromisso, responsabilidade, trabalho, e pode ter certeza que muitos projetos de leis que vão ajudar cada vez mais Cabedelo a crescer. É isso que nós, desde nossa pré-campanha, desde quando nós estávamos discutindo se seríamos ou não seríamos candidato, foi o nosso compromisso firmado com o povo de Cabedelo. Foi o nosso compromisso firmado com nossos familiares e nossos amigos. E vocês tenham certeza que isso, se Deus quiser, sairá do papel. Coisas boas para todas as classes do município, para todos os bairros, porque, como você bem frisou, Tiago, nós somos hoje vereador da cidade de Cabedelo. Nós fomos eleitos para sermos vereadores da cidade de Cabedelo e não de apenas 1.080 pessoas. Nós vamos trabalhar por todos, indistintamente, independente de qualquer situação. Mas vamos estar ali trabalhando diariamente, sempre buscando o melhor da nossa cidade.
O senhor falou sobre essa questão da eleição, ainda retornando sobre a questão do debate sobre a eleição, dentro do Republicanos, dentro dessa análise que a gente faz, e isso é uma proposta dessa rodada de entrevista, justamente analisar a questão também da votação. Você foi o mais votado dentro do seu partido. Inclusive tinha vereadores de mandato. 7 vereadores de mandato dentro do partido do Republicanos. Você esperava dentro do seu planejamento, que todo vereador tem um planejamento. Você esperava essa votação expressiva e, principalmente, essa condição de ter vencido dentro do partido 7 vereadores de mandato? E só para deixar pontuado, fomos o único no nosso partido, no Republicanos, que ultrapassamos a barreira dos 1.000 votos. O que me deixa muito orgulhoso e com muito compromisso, com muito comprometimento por nossa cidade. De fato, Tiago, se eu dissesse a você que não esperava essa eleição, essa quantidade de votos, eu estaria mentindo. Porque nossa programação, desde o início, foi de demonstrarmos à nossa cidade tudo aquilo que nós tínhamos e temos para ela. E nós acreditávamos que conseguiríamos levar essas informações para mais de 1.000 pessoas, que mais de 1.000 pessoas iriam comprar essa ideia. E, de fato, isso aconteceu. E, de fato, a gente agora tem um compromisso, não só com elas, mas com toda a população, de conseguir comprovar que nossas propostas e nossas ideias são viáveis e são boas para o nosso município e para o nosso povo. Essa é uma questão que foi feita uma matéria sobre essa questão, o diálogo das duas vertentes na eleição. O diálogo do prefeito e sua bancada e o diálogo da oposição junto com a sua bancada. Nesse contraponto, nós tivemos algumas observações. Entre elas foi, percebeu-se na quantidade de vereadores eleitos de que a linguagem, o diálogo do prefeito juntamente com a população rendeu mais. E o diálogo da oposição, dentro daquilo que ela se propôs, não dialogou muito bem e isso não resultou, deu resultados. Essa questão dessa sintonia, a população de Cabedelo vai continuar, e os novos, como o nobre vereador já eleito, está chegando agora, essa vai ser uma tônica desse diálogo, dessa sintonia com a população de Cabedelo? A ideia que a população de Cabedelo conseguiu perceber é que a gestão Vitor Hugo tem trabalho. E isso não foi só respaldado na eleição suplementar, foi também respaldado nessa eleição. Então, o que nós temos junto ao prefeito é conseguir tirar do papel, como nós já conseguimos, e demonstrarmos à população esse trabalho. Coisa que a oposição não conseguiu fazer. A oposição, lá atrás, era apenas de criar factóides políticos e criar fatos politiqueiros, que não são políticos. Existe uma grande diferença com relação a isso. E nós continuaremos com esse diálogo com a população de trabalho, de cada vez mais melhorar os serviços prestados por nosso município, melhorar nossa educação, melhorar nossa saúde, melhorar nossa segurança pública, dentre outros ramos da nossa cidade. E é esse o diálogo que nós iremos levar e continuaremos levando para toda a nossa população. Essa é uma tônica que foi falada até mesmo com alguns nossos ouvintes falando, alguns telespectadores falando, justamente esperando dos nobres vereadores, até mesmo agora, nesse momento agora, uma avaliação sobre algumas secretarias, né, para ou continuar ou não, ou haver uma modificação, mas uma fiscalização, uma observação, inclusive com temas que a gente perpassou por aqui. Exemplo, a questão da pandemia, esse aumento da quantidade de turistas nas praias de Cabedelo, porque Cabedelo ela sofreu uma mudança para o bem, uma mudança turística com mais exposição, mas que isso demanda dos nobres vereadores uma melhor observação sobre o futuro da cidade. Como vai se dar? Acredito eu, Tiago, que o grupo de secretários do prefeito Vitor Hugo é um grupo espetacular. Tá? Eu acho que em nenhum momento da história de Cabedelo um gestor conseguiu colocar tantas pessoas técnicas em alguns cargos. Essa pergunta não há de ser feita a mim, porque quem nomeia ou exonera secretários ou adjuntos é o prefeito. É o líder do Poder Executivo, no caso o prefeito Vitor Hugo. Mas tenha certeza que nós estaremos ali diariamente fiscalizando, cobrando
e pedindo, indicando situações para melhorar o nosso município. Esse é o nosso dever legal. Nosso regimento interno diz isso. Então, você pode ter certeza que nós estaremos ali fiscalizando, cobrando, pedindo melhorias, indicando e aprendendo. Isso você pode ter certeza, a população do Cabedelo pode ter certeza do nosso comprometimento. Algumas análises, inclusive, que estavam fazendo com relação a algumas secretarias, até positivamente, por exemplo, haja vista a Ubiratã, a Secretaria de Infraestrutura, que foi uma das secretarias que mais se destacou dentro da gestão do prefeito Vitor Hugo, também a comunicação também que conseguiu dialogar com o povo de Cabedelo, inclusive nessa questão do diálogo para chegar ao resultado que chegou. Então, algumas secretarias conseguiram dar um melhor resultado. E essa questão dos novos desafios vai colocar essa equipe, como o senhor bem colocou, num patamar, não vou dizer outro patamar, eu não vou dizer, vai colocar num patamar de maior exigência, né? Nós temos secretários, amigos, que dão o seu máximo diariamente, independente de ser dia de semana, final de semana, feriado. Secretários como de comunicação, Leandro Borba, o procurador-geral, Diego Carvalho, secretário da Assistência Social, doutora Cíntia Cordeiro, secretários adjuntos como Joaldo, que pessoas que de fato trabalham, compraram, vestiram essa camisa, lutam diariamente, de manhã, de tarde, de noite, para que a gestão dê certo e, de fato, vem dando certo. Vestindo a camisa. Vestem a camisa de verdade. Inclusive, a questão dos curtos é da área da secretária Júnior Joaldo, não é isso? Isso. A questão dos 2.600 curtos. Isso é uma indústria, é uma secretaria, um secretário bastante atuante. E 2.600 vagas para 13 cursos. E que, assim como eu, é dessa cidade, que é o melhor pelo nosso povo. Então, essas pessoas que vestem a camisa, de fato, isso me dá muito orgulho de também ter feito parte dessa gestão Vitor Hugo, que são pessoas que acreditam no projeto, que vão para cima e que fazem com que eles saiam do papel e deem certo e tragam benefício à nossa população. Se eu não me falha a memória, porque eu também tenho uma memória um pouco deficitária, mas se eu não me falha a memória, se não for a primeira vez, mas é a segunda vez que um prefeito consegue fazer um secretário vereador. Se eu não me falha a memória, houve algumas poucas situações em que um prefeito conseguiu fazer com que um secretário fosse vereador. Não, isso já existiu. Já existiu, mas há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E isso mostra o quanto o prefeito confia na sua equipe, claro. Sim, sabe como cada um. A confiança é recíproca, porque confiança você não adquire conhecendo uma pessoa de uma hora para outra, como eu falava isso na nossa campanha, no nosso dia a dia. Eu não posso chegar para uma pessoa que estou conhecendo naquele momento e pedindo um voto de confiança. Confiança é uma caminhada que se faz e que as pessoas vão vendo em gestos, em atitudes que de fato deve ou não deve confiar na outra pessoa. Mas o que a gente pode dizer é que existe uma confiança recíproca entre o nosso trabalho e o trabalho do prefeito Vitor Hugo, que acredito eu que seja o melhor para Cabedelo, que continuará sendo o melhor para Cabedelo. E tenha certeza que ele poderá contar comigo para que a gente consiga fazer esse belíssimo trabalho por nossa cidade, continuar crescendo cada vez mais nossa cidade e dando mais felicidade à nossa população. Vereador, antes de lhe dar as considerações finais e também agradecendo pela gentileza, esse papo legal, gente, que a gente teve agora com o vereador Edivaldo Neto, mas não sei que não podem fazer nenhuma análise agora porque existe a votação ainda para o ano que vem, mas o nobre vereador está com toda... Tem que revelar se já tem nomes para a presidência da Câmara, porque esse programa aqui é transparente. Exato, mas uma coisa... o povo quer saber, quer saber se já tem nomes. Tem nome, pelo menos tem nomes? Tem 15 nomes. Não, mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Sempre 2 ou 3 que se destacam. Não, isso aí a gente está conversando, está dialogando, está vendo o que é melhor, não só para a Câmara, mas para a cidade. Você tem intenção? Não. Pronto, não tenho. Já ouviram. Mas se for chamado? São conjunturas de conversas.
Mas se for chamado. Aí o filho de Cabedelo não foge à luta. Olha aí. Exatamente. Agora tem uma coisa. Tá com toda a estirpe de líder do governo na Câmara. Tá isso- com toda a estirpe. Isso tudo lá vai se dialogar, isso tudo será... Ainda é muito prematuro, ainda não houveram conversas com os colegas eleitos. Isso é uma situação que a gente vai começar a desenhar para frente, ainda não foi desenhado. Vamos aguardar, e o futuro a Deus pertence, e Deus proverá para o que seja melhor para nossa cidade. Prefeito Vitor Hugo tá acompanhando aí, se estiver acompanhando, olha só. Tá com toda a estirpe de líder do governo na bancada, vai ser um fiel defensor do seu mandato, viu? Tem tudo. Olha, às 1h38, antes de passar a palavra para o vereador, deixa eu mandar aqui, elencar aqui alguns nomes que estão nos acompanhando, estão mandando mensagem para você. Andréa Rocha está dizendo boa tarde na escuta. André e Tiago, abraço para o nosso vereador Edivaldo Neto. Mestre Cabedelo, estou atento na escuta. Adeilson da Capoeira, Neto será um caminho para a realização de propostas nas políticas sociais. Renata Oliveira, oi, boa tarde, Neto, estou aqui lhe acompanhando. Cleivson Matias, também dizendo aqui, Neto vai trazer mais parcerias para o turismo. E outros aqui. Tiago Marinho também, tenho certeza que nosso vereador Edivaldo Neto, junto com o nosso prefeito, irá trabalhar para Cabedelo crescer e melhorar cada vez mais. São alguns dos recados dos seus eleitores que estão Agradeço agradeço a todos, na verdade, por se desprenderem um pouco do seu dia a dia, que são atarefados, têm seus compromissos, para nos acompanhar nessa entrevista. A vocês só sou gratidão, e vocês podem ter certeza que farei de tudo para honrar o voto que me foi depositado nas urnas, e que vocês tenham o compromisso, tenham o meu comprometimento, que farei o melhor para não decepcioná-los. As considerações finais, agradecendo também o secretário de Comunicação e o secretário adjunto aqui de Portos também está conosco, de Comércio, Indústria e Portos. Secretário, as considerações finais. Vereador, né? Vereador. Secretário deixei de ser desde janeiro. É porque a áurea técnica, né, de secretário está forte ainda. Não. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus, agradecer a vocês a oportunidade, agradecer a todos aqueles que acreditam nos nossos projetos, nas nossas propostas. Tenho certeza que não faltará esforço do amigo que vos fala, de concretizar todos esses projetos. Agradecer a toda a minha equipe, a equipe técnica que tive comigo na campanha, aos meus amigos, aos meus familiares, a minha esposa, a Lana. E tenho certeza, meus amigos, que nós faremos de tudo para continuar melhorando essa cidade. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Muito bem, você acabou de ver aí, também aqui Artemis Viana, também mandando mensagem aqui para você, tá? Já no finalzinho Você é um aqui. parceiraço, meu chefe. Olha, agradecer você por sua audiência, agora são 12h41, quero agradecer aqui a audiência de todos que estiveram conosco. Pedindo a você que, se você não está inscrito no nosso YouTube, se inscreve aí no Clique Metropolitano, de segunda a sexta, Jornal da Metropolitana. Amanhã nós estamos de volta ao meio-dia com mais uma entrevista, com mais um vereador eleito aqui na nossa bancada. Agradecendo demais ao vereador Edivaldo Neto por estar conosco. Para nós sempre é uma alegria. Os microfones do Clique estão abertos para você sempre, você sabe disso. Muito obrigado, meu amigo. Também aqui elencar a presença do nosso querido Leandro, que está conosco aqui. E Joaldo também. Leandro mora no meu coração sem pagar aluguel, ele sabe disso. Joaldo também, sempre um prazer. As portas estão abertas para vocês, como sempre. E agradecer a todos vocês, cabedelenses e amigos que estão conosco. Lembrando a você mais uma vez... 9h45. Exatamente, eu vou lembrar isso aqui. Às 9h40... 9h15. 9h15, né? Você já sabe. 9h15 tem isso aqui, ó. Às 9h15. Você vai ser flamenguista. Aqui, todos aqui são flamenguistas, menos um palmeirense. Agradecer você pela audiência, agradecer também ao Face News, que está retransmitindo o nosso programa todos os dias. O Face News tem mais de 100 mil pessoas que seguem a página do Face News. Agradecer vocês também pela audiência. Amanhã nós estamos de volta. Tiago, até amanhã, porque Franklin Xavier está aí para vir para o Tarde de Oasis. Eu quero agradecer a todos, menos essa intervenção atrevida e indevida, certo? Nós estaremos amanhã aqui nessa bancada. Eu estarei aqui fazendo algumas considerações, certo?
Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos que estão aí. Quarta-feira tem Verdão, viu? Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo.